Gilmar Mendes se vinga e quer prender, caçar e destruir o senador que ousou enfrentar os ministros do Supremo e indiciou ministros do Supremo ontem, pela primeira vez na história brasileira. É lamentável que você veja o Supremo tendo que apelar para ameaças por não terem capacidade de responder às denúncias em si. A gente não escuta uma palavra nem dos fatos. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. E em pesquisa da Quest, Flávio vence Lula em eventual segundo turno. É isso mesmo. O senador Flávio Bolsonaro assumiu a liderança numérica na disputa presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual segundo turno. Levantamento da Genial Quest divulgado nesta quarta-feira 15 mostra o parlamentar com 42% das intenções de voto, enquanto o petista soma 40%. O cenário configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O avanço de Flávio ocorre quando o governo Lula registra desaprovação de 52%. Em março, os dois candidatos apareciam empatados com 41%. Atualmente, o grupo de eleitores que votaria em branco, nulo ou que não pretende comparecer às urnas chega a 16%. Os indecisos somam 2%. Moraes manda a PF apurar se Flávio cometeu o crime contra Lula. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes determinou a instauração de inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro. A apuração buscará esclarecer se o parlamentar cometeu o crime de injúria contra o presidente Lula em uma postagem nas redes sociais. Obtida pela coluna Decisão de Moraes, foi tomada a partir da representação da Polícia Federal requerida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além de autorizar a abertura do inquérito, o magistrado determinou o envio dos autos à PF, que terá o prazo de 60 dias para realizar as diligências iniciais. O caso tem como origem uma publicação feita pelo parlamentar em 3 de janeiro de 2026 na plataforma X. A postagem associa imagens de Lula ao então presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro. Flávio Bolsonaro não se cala e rebate as acusações. Não seja o início de um cerco jurídico para tentar me intimidar e tentar me inibir de falar o que eu penso. Aquilo ali é pura liberdade de expressão. Todo mundo sabe da relação do Lula com o Maduro e nós vamos aqui, assim que formos intimados, pedir, entrar com a exceção da verdade e pedir que o ministro Alexandre de Moraes ele peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro e a sua relação com o Lula, porque quem está acusando o Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. Quem está aqui, a ligação histórica que existe entre Lula e Maduro é pública. Então, sinceramente, eu não entendi qual é a intenção do ministro Alexandre de Moraes em aceitar abrir um inquérito como esse, né? Então vamos aguardar e não vou me calar, vou continuar acusando e falar a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. É isso que ele cultivou, é isso que ele pratica com todo o seu posicionamento, sentado na cadeira de presidente da República. Ao invés de colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro lugar, ele continua priorizando as suas preferências ideológicas que acabam trazendo prejuízo para o povo brasileiro. Gilmar Mendes se vinga e quer prender, caçar e destruir o senador que ousou enfrentar os ministros do Supremo e indiciou ministros do Supremo ontem, pela primeira vez na história brasileira. Você que, como eu, está estarrecido e embasbacado com o que está acontecendo agora no Brasil. Ontem, o relator da CPI do crime organizado pediu o indiciamento de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli por crimes de responsabilidade ligados ao Banco Master. E a resposta do Gilmar não foi se defender. Se você achou que ele ia prestar contas, pedir desculpas pelos erros dele, pelos erros do STF, é claro que você estava em Nárnia. Não, seria pedir demais de Gilmar Mendes. A resposta dele foi partir para cima do senador que o denunciou. Foi se vingar, usando todo o seu poder, o poder da caneta suprema. A Folha de São Paulo revelou que Gilmar Mendes pediu formalmente à PGR que Alessandro Vieira seja investigado por abuso de autoridade. Então entenda, o indiciado, Gilmar Mendes,
está pedindo a investigação do indiciador, do investigador. Você entendeu? E está pedindo para quem, hein? É um pedido para PGR. Um PGR que foi ele mesmo também indiciado. Bem-vindo a esse nosso rápido encontro Um Novo Brasil. Aqui, este é um espaço para quem ama o país, para quem acredita na transformação, para quem decidiu não desistir. Aqui nós mostramos as notícias que impactam o futuro do Brasil e as batalhas do Partido Novo contra os absurdos do governo Lula e do STF. E olha só o nível a que Gilmar Mendes desceu ontem. Olha isso aqui, ó. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Tem medo. E a assombração, também dizemos no interior, aparece para quem acredita nisso. Então é preciso que a gente esteja atento, inclusive para dizer para aqueles que têm medo de assombração que eles não existem, que são fantasmas, que não amedrontam, que são fantoches. Eu, como sabem, adoro. Você entendeu isso aqui? Isso aí é a postura de um árbitro no Supremo Tribunal Federal, que é um árbitro, um juiz ali de MMA, que tá vendo a direita, a esquerda brigarem, ele tá imparcial? Ou isso aqui você tá vendo é um gladiador, é um lutador que tá dentro da arena, dizendo: me chamem pra briga, me chamem pra dançar, eu gosto de ser desafiado, hein? E aí veio o Toffoli, em dobradinha com o Gilmar Mendes, e foi ainda mais longe, desceu ainda mais baixo. Na mesma sessão da segunda turma do STF, olha aqui o que o Toffoli falou. Crescência de um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar não só em sanções em outras áreas, e a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Porque tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Crescência de um relatório completo. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Prestou atenção? O Toffoli confessou o plano. Eles foram alvo de uma investigação legítima por malfeitos que eles tentam varrer para debaixo do tapete. E olha a reação, o Toffoli confessou o plano. Eles querem tornar Alessandro Vieira inelegível antes de outubro, quando ele vai concorrer à reeleição ao Senado. Eles querem arruinar a carreira do senador que teve a coragem de denunciar a ala podre do STF. E quem que vai decidir a representação do Gilmar? Que ele vai fazer para a PGR por abuso de autoridade? O próprio Gonê. O PGR que foi acusado no relatório final da CPI de omissão e que agora recebe o pedido para investigar Alessandro Vieira. O investigado escolhendo o seu juiz, a raposa cuidando do galinheiro. Nós não podemos deixar isso acontecer. Alessandro Vieira foi um guerreiro, ele foi corajoso, combativo. Sozinho ele conseguiu desmascarar Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e a conexão deles com o Banco Master. Enfrentou a articulação do governo Lula, do Alcolumbre, do próprio STF para derrubar o relatório. Eles covardemente trocaram os senadores que faziam parte da CPI para eles controlarem a votação, o resultado. Trocaram os senadores da oposição, que iam votar junto com Alessandro Vieira, e colocaram petistas no lugar, aliados do governo, na véspera da votação. Gente que não participou da investigação, não participou dos trabalhos da CPI, caiu de paraquedas para ajudar esses ministros. Mesmo assim, Alessandro Vieira manteve a sua postura firme. Se o STF conseguir caçar o Alessandro Vieira, a mensagem que fica é: quem investigar ministro do Supremo será destruído. E eles já estão mandando essa mensagem. As ameaças explícitas que eles estão fazendo, usando o poder da toga, eles sim abusando do poder, têm o objetivo de dissuadir os senadores,
dissuadir o Alcolumbre, dissuadir aqueles que podem instaurar um processo de impeachment. E nenhum parlamentar vai ter a coragem de fazer a mesma coisa com o Alessandro. Nós precisamos nos manifestar contra isso. Precisamos honrar quem merece honra e desmascarar quem tem que ser desmascarado e o que está acontecendo. Mais uma vez, querem caçar o mandato e até tornar inelegível quem enfrenta os abusos do Supremo. Eles não agem como ministros. Eles agem aí como lutadores numa arena política. E olha a importância do que está acontecendo no Congresso agora. O PL e o Novo, eles fecharam questão em impedir, em ser contra a aprovação do Messias para o STF. Por que isso é importante? O que tem isso a ver com a história que a gente está contando? Messias é a indicação do Lula. Messias vai fortalecer exatamente essa ala podre do Gilmar, do Toffoli, e vai entrar na corte para fazer um bloco ainda mais forte dessas pessoas. Os dois partidos atribuíram a Messias, tanto o PL quanto o Novo, um alinhamento com o projeto político partidário. E ainda atribuíram ao Messias corretamente iniciativas agora do passado recente que tensionaram a liberdade de expressão. Ou, em português, claro, que censuraram a liberdade de expressão. Como quando ele quis censurar as críticas à atuação do governo em resgate ao Rio Grande do Sul, quando teve as enchentes. E aí pediu para instaurar inquéritos, para investigar as pessoas que legitimamente criticavam o governo. Tanto o PL como o Novo, juntos, somam 6 membros na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, contra 6 votos igualmente do PT e do PSB, que é a bancada do governo. E cada um dos dois lados vai tentar convencer o pessoal do meio, seja centrão ou não. E no plenário, são 17 senadores do Novo e do PL contra 16 do PT e PSB. Ou seja, vocês estão vendo que a conta é apertada, mas é viável. Dá para barrar. Essa é a luta que nós estamos travando agora também. E se você se sentiu tão representado quanto eu por essas ações do Partido Novo, venha você também lutar conosco. A gente precisa de gente. Vamos agora para falar sobre isso, o senador Alessandro Vieira. Ele que leu seu relatório ontem na CPI do crime organizado, trabalho que teve muita repercussão. Vamos chamar o senador, colocar ele ao vivo aqui com a gente. Senador, muito bom dia, agradeço muito pela participação. Claro, estamos todos acompanhando aí a repercussão da rejeição do relatório. Eu já queria começar perguntando ao senhor o seguinte: qual é o próximo passo, visto que ontem nós vimos a repercussão dos ministros da Suprema Corte, inclusive em tom de ameaça, na possibilidade de tornar o senhor inelegível para essa eleição de 2026? Bom dia. A gente acompanhou essas manifestações, essas ameaças foram feitas enquanto a comissão lia e votava. A gente fez a votação debaixo de ameaça. A votação teve o resultado de 6-4 contra o relatório, devido a uma interferência do governo, que fez a substituição de parlamentares. 2 parlamentares do PT foram incluídos, eles não acompanharam a CPI, eles não tiveram acesso aos documentos, mas eles votaram de acordo com a recomendação do governo contra o relatório, que seria 6-4 a favor, virão 6-4 contra, e tudo isso dentro das regras regimentais. A gente não está aqui acusando nenhuma ilegalidade, está apenas transmitindo, relatando fatos. É lamentável que você veja o Supremo tendo que apelar para ameaças por não terem capacidade de responder às denúncias em si. A gente não escuta uma palavra nem os fatos. A gente escuta apenas palavras criando teses de que seria um ataque à instituição, seria um ataque antidemocrático, teria uma pauta eleitoreira. Se confirma e a realidade é uma coisa teimosa, né? Ela insiste em aparecer mesmo quando as pessoas tentam esconder com narrativas. Bom, deixa eu passar a palavra para a Camila. Camila, sua pergunta, por favor, para o senador. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui. Bom dia, senador. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria entender um pouco como foi essa articulação para o relatório, porque ontem, conversando com alguns membros da CPI, eles falaram que se surpreenderam um pouco com o relatório, que esperavam que fosse construído um texto com mais consenso. O senhor procurou os integrantes da CPI para poder conversar antes sobre esse relatório, apresentar a sua ideia? Eles já sabiam que esses seriam as sugestões, essas seriam as sugestões de indiciamento? Como que foi esse diálogo?
A gente teve diálogo com algumas pessoas, com outras não. Diferentemente de um projeto de lei que você tem que construir consenso, um relatório de um inquérito parlamentar, ele tem que corresponder aos fatos encontrados. Então, não é razoável imaginar que se pode construir consenso suprimindo alguns fatos, porque seriam politicamente mais delicados, né? Não seria correto com a missão de relator, na minha visão. E por isso a apresentação se deu no formato como a gente fez ontem. Bom, vou passar a palavra agora para o Felipe. Felipe, sua pergunta, seu questionamento para o senador Alessandro Vieira. O senador, o ministro Mendes falou que vai representar a PGR contra o seu relatório, né, por ser infundado. O Dias Toffoli falou e ameaçou, dizendo que a Justiça Eleitoral pode se tornar inelegível. Você pensa em ter algum tipo de instrumento, algum tipo de conduta contra essas pessoas? Porque, da mesma forma que eles podem te acusar de abuso de direito, abuso de poder, você também pode acusar eles de abuso de poder também. E a segunda pergunta é, bem brevemente, qual que é outro passo? O relatório foi votado e está inconclusivo. Você pensa em ter outras posturas para investigar e fiscalizar a Suprema Corte do Brasil? Bom, primeiro, com relação às ameaças, a gente vai ter que aguardar a concretização ou não delas, né? Eu não vejo nenhuma base legal para uma alegação de abuso de autoridade. Não corresponde ao que está na lei, não corresponde aos fatos, à conduta que a gente teve na relatoria, mas é preciso aguardar. Com relação a próximos passos, aí você divide um pouco. No relatório, a gente apresentou uma série de sugestões legislativas, nós vamos fazer essas sugestões agora de forma independente. Tem um monte de coisa que a gente precisa tocar. Tem recomendações para o Executivo que a gente vai enviar diretamente à Presidência da República e aos ministérios correspondentes, muito fortemente focado numa atenção maior para a segurança e mais recursos para a segurança. Você tem um subinvestimento, um subfinanciamento absurdo. Você tem vários órgãos fundamentais, vou dar exemplo da ABIN, 80% do está vago. A Receita Federal do Brasil também tem uma lacuna imensa, se não me engano, mais de 20 mil vagas em aberto. E para fazer uma coisa séria, para ser um país sério, esses órgãos de fiscalização e controle têm que ser fortalecidos. Então, a gente vai encaminhar isso também de forma autônoma. Mas a investigação propriamente dita da conduta de ministros, se for crime comum, depende da iniciativa do PGR. Se for crime de responsabilidade, pode e deve acontecer aqui no Senado, mas aí você tem outras ferramentas, inclusive o próprio pedido de impeachment para manejar, quando for o caso, com todas as dificuldades e restrições que nós sabemos, mas essa é uma pauta que vai ter manutenção ao longo do tempo. Se não acontecer nessa legislatura, acontecerá na próxima. Senador, com o fim da CPI do crime organizado, o fim da CPMI do INSS, não houve abertura da CPI do Banco Master e também, como o senhor queria, a investigação específica de alguns ministros da Suprema Corte. Agora, o senhor pretende buscar, lutar junto com outros parlamentares ou abertura de CPI, ou investigação de ministro, ou algum tipo de manobra mesmo dentro do Congresso Nacional que possa continuar esse tipo de investigação? Eu pergunto isso porque estamos em um ano de eleições em que as coisas não costumam ser votadas dentro da casa. Esse tipo de assunto melindroso não costuma ser votado dentro da casa. Vai ter andamento esse assunto? O pedido de CPI aqui no Senado, com 53 assinaturas, ele já foi judicializado. Ele está pendente de despacho do ministro Cássio, já há 2 ou 3 semanas, porque foi constatada a inércia do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e você tem aí direito para recorrer ao Supremo exigindo a instalação. O Supremo tem jurisprudência sólida, favorável à instalação, e agora abriu uma jurisprudência no sentido de negar prorrogação de prazo. Por isso que ainda não judicializou a prorrogação de prazo aqui da CPI do crime organizado. Tinha uma decisão muito recente do Pleno negando esse tipo de providência. Mas instalação, a priori, é a regra respeitada pelo Supremo. Então isso já foi judicializado. Nós temos um outro pedido de CPI que não foi judicializado ainda, que é específico para apurar essa vinculação entre Banco Master e os ministros. Porque me parece que esse é um tema que tem que ser explorado devidamente. Essa é uma elite que nunca foi investigada, nunca foi administrada, ninguém questiona. Quem, por acaso, se coloca na posição de questionar a conduta, não é conteúdo de decisão, porque a gente não pode. É a conduta,
você tem esse tipo de reação meio histérica, meio ameaçadora que a gente viu ontem. Camila, por favor, sua pergunta. Senador, agora voltando a essa pergunta, né, do que o Felipe fez em relação aos próximos passos, o senhor detalhou um pouco do que pretende fazer, de como pretende avançar agora. Eu queria entender também se o senhor como que o senhor vê esse cenário para levar adiante essas medidas, não só as medidas, né, as sugestões de indiciamento contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República, mas também essas outras medidas, as sugestões que o senhor faz no relatório para poder combater o crime organizado, fortalecer a segurança no país. Cada um desses projetos vai ter a trajetória independente, né? Algumas coisas você deve ter uma receptividade mais facilitada, para outras que são mais incisivas, de apuração, de limitação da conduta individual de ministros. Essas enfrentam hoje um cenário bastante adverso. Você tem o governo federal aliado do Supremo, e você tem lideranças importantes que não podem ou não querem confrontar os ministros. E, repito, não tem confronto institucional, não tem questionamento democrático, nada disso. É questionamento de conduta individual de cidadãos brasileiros, ocasionalmente ocupam uma função de ministro do Supremo. Não há por que você imaginar que eles não podem ser investigados, questionados. Isso é profundamente, aí sim, profundamente antidemocrático. Eu sei que o senhor está com o tempo super, hiper apertado e o senhor pode me responder só sim ou não. A esposa do ministro Alexandre de Moraes disse que iria lhe processar por conta daquela alegação de ligação com crime organizado, que o senhor explicou depois que seria com o Banco Master. Esse processo já chegou até o senhor? Não, até o momento eu não fui notificado de nenhum processo por quem quer que seja. Tá certo. Te agradeço muito pela participação. Muito obrigada. A gente segue acompanhando todo esse caso no Senado Federal. Muito obrigada. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!